Você já sentiu um vazio que não explica? Como se algo estivesse te observando, mesmo estando completamente sozinho. Em 1997, numa escola esquecida no interior do Brasil, o último dia de aula de uma turma do ensino médio se transformou em um pesadelo que ninguém ousou contar, até agora. Essa é uma história real, tirada de relatos fragmentados, cartas amassadas e um diário encontrado nos escombros. Fique até o fim, porque o que você vai ouvir vai fazer você questionar o que realmente aconteceu naquela sala de aula e por que ninguém nunca voltou a falar sobre isso. Será que você está pronto para saber? Era 13 de dezembro de 1997, o último dia de aula na Escola Estadual São Lucas, uma construção antiga, com paredes de tijolo descascado, no coração de uma cidadezinha cercada por mata fechada. O calor era sufocante, o ar cheirava a mofo e papel velho. Os alunos da turma 3B, do terceiro ano, estavam eufóricos. Era o fim do ano letivo, o fim da escola para eles. Sonhos de liberdade, formatura, uma nova vida. Mas havia algo no ar, algo que ninguém conseguia explicar. Um peso, um silêncio que parecia sugar o som das risadas. A escola, com seus corredores longos e janelas empoeiradas, parecia viva, como se estivesse respirando, observando, esperando. Naquela manhã, a professora de português, Dona Clara, uma mulher de uns 50 anos, conhecida por ser rígida, mas justa, entrou na sala com um olhar distante. Seus olhos, normalmente severos, pareciam vidrados, como se ela estivesse olhando através dos alunos, para algo além. Ela carregava um livro velho, de capa preta, com bordas gastas e um cheiro de mofo que se espalhava pela sala. Ninguém nunca tinha visto aquele livro antes. Hoje, ela disse, com a voz tremendo como se estivesse segurando algo dentro de si, vamos fazer algo diferente. Ela colocou o livro sobre a mesa e caminhou até a lousa. Com o giz tremendo em sua mão, escreveu uma frase em letras tortas, quase ilegíveis. O que você faria se soubesse que hoje é seu último dia? Os alunos riram nervosos. Era só uma dinâmica, certo? Um exercício de redação para fechar o ano. Alguns até fizeram piadas, tentando quebrar o clima. "Tô fora, professora, quero é curtir a formatura", gritou Pedro, o valentão da turma, arrancando risadas dos outros. Mas o jeito como Dona Clara olhava para eles, como se soubesse algo que eles não sabiam, fez o riso morrer rápido. Um aluno, Lucas, um garoto quieto que sempre ficava no fundo da sala, desenhando em seu caderno, levantou a mão. "Professora, por que tá tão séria? Parece que alguém morreu." A sala caiu em silêncio. Dona Clara não respondeu. Apenas abriu o livro e começou a ler. Em voz baixa, quase um sussurro. Palavras estranhas, em uma língua que ninguém reconheceu. Era como um cântico, mas não havia melodia, apenas um ritmo seco que parecia pulsar no peito de todos. De repente, as luzes da sala piscaram. 1, 2, 3 vezes. O ventilador de teto, que girava preguiçosamente, parou com um clique. O calor ficou insuportável, como se o ar estivesse sendo sugado da sala. Alguns alunos começaram a tossir, outros se entreolharam inquietos. "Para com isso, professora, tá assustando a gente", disse Mariana, a menina mais popular da turma, com a voz firme, mas os olhos traíam o medo. Dona Clara não parava. Ela continuava lendo, os olhos fixos no livro, como se estivesse em transe. Suas mãos tremiam, e o giz que ela segurava minutos antes caiu no chão, se partindo em pedaços. Então veio o primeiro som, um baque seco vindo do teto, como se algo pesado tivesse caído no andar de cima. Mas a escola só tinha um andar. Os alunos congelaram. "O que foi isso?" perguntou Pedro, tentando manter a pose de durão, mas sua voz tremia. Dona Clara finalmente levantou os olhos do livro. "Eles estão aqui", ela disse, com um sorriso que não era dela. Era torto, largo demais, como se pertencesse a outra pessoa.
A sala inteira ficou em silêncio, exceto pelo som da chuva lá fora, que parecia mais alta, mais agressiva, como se estivesse tentando entrar. A partir daquele momento, a sala 3B se tornou um palco de terror. As portas, que estavam abertas minutos antes, agora estavam trancadas. Os alunos tentaram abri-las, mas as maçanetas pareciam soldadas. As janelas, mesmo destrancadas, não cediam, como se uma força invisível as segurasse. O calor parecia vivo, rastejando pela pele de cada um, deixando um suor frio que grudava as roupas no corpo. E os sons não paravam. Batidas no teto, arranhões nas paredes, sussurros que pareciam vir de dentro da própria cabeça dos alunos. Era como se a escola inteira estivesse acordando e ela não estava feliz. Lucas, o garoto quieto, começou a escrever freneticamente em seu caderno. Ele não falava, mas seus olhos estavam arregalados, fixos em algo que ninguém mais via. Mariana, tentando manter a calma, gritou com Dona Clara: "Para com isso! É alguma brincadeira idiota, né? Abre a porta agora!" Mas a professora apenas a encarou, com aquele mesmo sorriso torto. "Vocês já escolheram", ela disse, em um tom que parecia vir de outro lugar. Agora é tarde demais. Os alunos começaram a perceber coisas estranhas. Objetos sumiam e reapareciam em outros lugares. A bolsa de Ana, uma menina tímida que raramente falava, apareceu rasgada no canto da sala, com todas as páginas de seu caderno arrancadas, exceto uma, onde estava escrito, em letras tortuosas, com tinta vermelha: "Você já está morta." Ana desabou em lágrimas, enquanto os outros se afastavam, como se ela estivesse contaminada. O celular de Pedro, que ele jurava estar carregado, começou a piscar. Quando ele desbloqueou a tela, havia uma foto que ele nunca tinha tirado. A sala de aula vazia, com uma sombra escura no canto, como se alguém estivesse ali, observando. A citação que ficou marcada veio de um diário encontrado anos depois, escrito por Lucas: "O medo não é o que você vê, é o que você sente quando não vê nada." Essas palavras, rabiscadas com tinta vermelha, resumiam o que estava acontecendo. O terror não era só o que estava fora, era o que estava dentro deles. Paranoia, desconfiança, pavor puro. Alguns começaram a acusar uns aos outros. "É você, né? Tá fazendo isso para assustar a gente", gritou Pedro, apontando para Lucas, que apenas balançava a cabeça, murmurando: "Não sou eu. Eles estão aqui. Eles sempre estiveram." Então as luzes apagaram por completo. No escuro, alguém gritou. Um som gutural, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Quando as luzes voltaram, Dona Clara não estava mais lá. O livro, porém, permanecia na mesa, aberto em uma página com um desenho. Um círculo de mãos dadas, com rostos sem olhos, desenhados com traços grosseiros. E no centro da sala, uma mancha escura no chão, como se algo tivesse sido derramado. Mas não havia cheiro, nem textura. Apenas um vazio que parecia sugar a luz ao seu redor. Os alunos estavam à beira da loucura. Alguns choravam, outros batiam nas portas, gritando por socorro, mas o som parecia morrer nas paredes. A escola parecia deserta, como se o mundo lá fora tivesse desaparecido. Lucas, ainda escrevendo em seu caderno, começou a falar, com a voz rouca: "Eles não são humanos, eles nunca foram. Eles estão nas paredes, no chão, no ar. Eles são o que sobra quando você desiste." Suas palavras não faziam sentido, mas o tom, a certeza em sua voz, fez o coração de todos acelerar. Mariana, desesperada, pegou o livro de Dona Clara e começou a folheá-lo. As páginas estavam cheias de nomes. Nomes de alunos, de professores, de pessoas que ninguém conhecia. E no final, uma lista. Os nomes de todos os alunos da turma 3B. Ao lado de cada nome, uma palavra escrita em vermelho: marcado. Mariana deixou o livro cair, suas mãos tremendo. "O que é isso?"
Ela perguntou, mas ninguém respondeu. O ar estava pesado, como se algo estivesse pressionando o peito de todos. Foi então que Lucas confessou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vi isso antes. No começo do ano, no porão da escola, havia um círculo desenhado no chão, com velas e aquele livro. Dona Clara estava lá, falando sozinha. Eu achei que era só loucura, mas ela disse que a escola foi construída em cima de algo que nunca deveria ter sido perturbado. As paredes começaram a rachar, não com força, mas lentamente, como se algo estivesse empurrando de dentro para fora. Em cada rachadura, sombras. Não sombras normais, mas formas que pareciam humanas, com membros longos demais, olhos que brilhavam no escuro como brasas. Pedro, em pânico, tentou quebrar uma janela com uma cadeira, mas a cadeira se desfez em suas mãos como se fosse feita de cinzas. Ana, que não parava de chorar, começou a murmurar. Eles sabem quem somos. Eles sabem o que fizemos. Ninguém entendeu o que ela queria dizer, mas o medo em sua voz era contagiante. E então, a porta se abriu, sozinha. Mas não havia corredor do outro lado, apenas escuridão, densa, como se fosse sólida, e no meio dela, Dona Clara, ou algo que parecia Dona Clara. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas, e sua pele parecia fina demais, como papel esticado sobre ossos. Vocês escolheram, ela disse, com uma voz que ecoava em camadas, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. E então ela desapareceu na escuridão, como se tivesse sido engolida. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a turma 3B. A escola foi fechada dias depois, e os registros oficiais dizem que foi um incidente isolado. Os corpos nunca foram encontrados. As famílias receberam cartas vagas, falando em desaparecimentos inexplicáveis. Mas os moradores da cidade contam outra história. Dizem que às vezes, à noite, você pode ouvir risadas vindo da escola abandonada. Passos arrastando nos corredores, sussurros que chamam seu nome. E se for corajoso o suficiente para entrar, dizem que ainda há um livro na sala 3B, aberto na mesma página, com os nomes de todos que desapareceram. E ao lado de cada nome, a mesma palavra, marcado. Essa história te deixou com um vazio no peito? Você já sentiu algo assim, como se algo estivesse te observando, esperando? Escreva nos comentários. Você acha que isso foi só uma história? Ou será que é real? Já passou por algo que não explica? E se puder, se inscreva no canal. Porque às vezes o medo é só o começo do que está escondido. Tem certeza que você está sozinho agora?